Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tô aqui com uma amiga minha que quase não chega aqui no episódio, mas deu tudo certo, ela chegou e ela é autora desse livro aqui, ó. 21 Dias, que conta a jornada dela onde que é mesmo, Bárbara? No Everest. No Everest, olha, que ato falho. Uma jornada, transformação e encontro no meu caminho. A gente vai bater um papo com ela. Ela é escritora, mentora, palestrante e fora um monte de coisa que ela faz aqui. Quero que vocês conheçam ela hoje. Bárbara, obrigado. Que bom que deu certo você chegar. Que bom que deu certo. Deu certo chegar. Tivemos um contratempo aí no meio do caminho, mas estou muito feliz que você está aqui. É muito legal ter você sentada. A gente já queria gravar faz tempo, né? A gente não acertava essa agenda, mas hoje deu certo. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Adilson. Obrigada, pelo convite. Estamos aqui há um tempinho já tentando fazer esse encontro. Estou muito feliz de ter casado aí com outros eventos que eu estou fazendo aqui em São Paulo. Então, obrigada pelo convite e obrigada, pelo seu tempo também e o tempo de quem já está nos ouvindo aqui, que é muito importante. Excelente. Muito bom, Bárbara. Seguinte, eu sempre começo apresentando um pouco da história do convidado e da convidada. Então, eu queria que você primeiro se apresentasse aqui para a audiência quem é a Bárbara e um pouquinho da sua jornada ali, nos primeiros passos ali de carreira e tal, até a gente chegar depois na ONU, a gente chegar no livro. Tem um projeto novo que ela lançou ano passado, acho que ano passado, né? Que é o Vida 4.0. Tem um monte de coisa, mas eu gosto de começar do começo das suas origens. Tá. Então, quem que é a Bárbara? E conta um pouquinho do começo aí da sua jornada. Então tá. A Bárbara, ela é uma menina que nasceu no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Dois Irmãos, uma cidade de 35 mil habitantes. Venho de origens alemãs, então meus tataravós vieram da Alemanha para o Brasil, antes, no ano de 1866. Caramba. Antes da Alemanha ser Alemanha, né? Tá. Então, atravessaram... Era Germânia? Acho que era Germânia, uma coisa assim. O império ali. E aí eu digo, eu carrego deles o gen da viagem, de ser um pouco andarilha, né? E aí meu nome Bárbara, também tem os povos bárbaros aí que são andarilhos, então carrego isso comigo, depois você vai entender o porquê disso. Então cresci, né, numa família humilde, uma família de agricultores no interior do Rio Grande do Sul. Aos 14 anos comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi numa loja, comecei como vendedora, atendente, então aprendendo sobre pessoas. Aí ingressei o curso técnico em Química, fiz um curso técnico em Química junto com o meu segundo grau, e aos 18 anos eu tive a chance de ingressar, dar o meu primeiro grande passo, isso foram há 23 anos atrás. Tá bom. O meu primeiro grande passo numa indústria já muito consolidada, uma petroquímica, na época a Copesul, que hoje é a Braskem. Nossa, pequenininho, era só isso, né? Só a Braskem. Entrei então como parte do primeiro grupo de mulheres a trabalharem em operações petroquímicas no Brasil. Legal. Eu e mais 7 mulheres. Então, fizemos um estágio inicial como operadoras de processos petroquímicos. Um cargo completamente masculino até então. Eu digo, os líderes que acreditaram, né, no poder da mulher de fazer essa atividade, agradeço a eles até hoje, porque eles abriram portas, não só para mim, como para muitas outras mulheres. Trabalhei por 6 anos nessa função, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade de engenharia química. Então, trabalhava em turno, virando noite, às vezes de dia, e fazendo a faculdade de engenharia. Porque no dia 1 que eu entrei lá na petroquímica, eu sabia que eu não queria ficar naquela função, eu queria crescer dentro do negócio, eu queria me tornar uma gestora. Já tinha essa ambição. Já tinha essa ambição, tá bom. Desde cedo. Desde cedo, né? Tá. E aí vem muito, eu acho que também das origens, né? Daquela coisa, eu quero ser mais, eu quero construir algo um pouco maior do que meus avós, do que meus pais. E é algo que é possível, né? Que a gente pode construir. Trabalhei, então, na petroquímica aqui no Brasil por 10 anos, de 2002 a 2012. Tá. E aí, em 2013, surgiu uma grande oportunidade na minha vida, que foi mudar para a Europa. Tá. Até então, aquela menina lá do interior não tinha pensado, vou explorar, né, novos horizontes. Já tinha feito algumas viagens internacionais, já tinha tido o gostinho do que é viajar internacionalmente. E aí, em 2013, então, mudei inicialmente para a França. E aí, no processo que eu estava de mudança na França, apliquei para uma vaga dentro da Organização das Nações Unidas e fui selecionada. Só isso. Fiz um só processo. Isso, gente. Ela só trabalhou na ONU.
Foi um processo, assim, foi um processo de avaliação de currículo, fiz prova técnica, fiz entrevista, então tiveram várias etapas. E ingressei nessa organização que chama Organização para a Proibição de Armas Químicas. Legal. Algo super específico, né? Que nem é muito divulgado aqui no Brasil. No ano que eu ingressei, foi o ano que a guerra da Síria estava acontecendo. Tá bom. E por causa da guerra da Síria, a organização, naquele ano, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Eu vi no seu Instagram lá, quando você postou a medalhinha. Então, eu tenho um Nobel da Paz junto com a organização por estarmos combatendo a guerra da Síria. Foi um marco bem único, né, na carreira. E aí, eu trabalhei por 7 anos nessa organização. O meu papel principal... Isso na França mesmo, Bárbara? Isso foi na Holanda. Aí eu mudei pra Holanda. Isso, mudei pra Holanda. E aí o papel, qual é o papel dessa organização, né? Já vou explicar um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem. Em 2000, tivemos as Primeira e Segunda Guerras Mundiais, né? Onde foram usadas armas químicas. Então, existia um controle para destruir munições e armas químicas existentes nos países. Então, é construída toda uma fábrica mesmo para que destrua o que existe, os arsenais. Tá bom. E, além disso, a gente controlava a não proliferação de armas químicas. Tá. E o que é isso? A indústria química, ela tem toda a capacidade que quiser para produzir uma arma química. Assim como ela produz um farmacêutico, ela pode produzir uma arma química. Então, o meu papel era monitorar, né, junto com a organização, monitorar a indústria química no mundo para manter a paz mundial. Que baita responsabilidade, né? É um trabalho muito, muito único, assim, é muito lindo, né? Hoje estamos aí com guerras ocorrendo Rússia e Ucrânia, por exemplo. Existe, né, a possibilidade de uso de armas químicas. Ela só não é maior porque existe um tratado onde todos os países, praticamente todos os países assinaram, que não usarão armas químicas, né, para causar danos ao homem, né? Ao ser humano. Porque é um caminho sem volta, né? Porque a partir do momento que um usa uma arma química, o outro usa e acaba com tudo. E aí esse tratado, na verdade, ele iniciou pós-guerra do Iraque, né? Teve o ano de 1994 e a organização foi criada em 1998. Então é uma organização super relevante para a sociedade, existe até hoje, existem mecanismos que monitoram a indústria. Então, através desse trabalho, eu tive a chance de viajar por muitos países. Hoje eu conheço mais de 70 países. Caramba, isso eu não sabia. Aí conecta a Andarilha, a Bárbara, né? E trabalhei com pessoas de mais de 80 países, palestrei em 4 continentes. Quantas línguas se fala hoje? Eu falo 5. Quais? Eu falo português, inglês, espanhol, francês e holandês. Sensacional. E eu falava o alemão quando criança, né? Foi a minha primeira língua, na verdade, primeiro idioma de casa. Eu acabei desaprendendo muito do alemão por causa do holandês, que são línguas muito parecidas. Tá bom. E aí, hoje, eu não digo que eu falo alemão, senão seriam 6. Caramba, que demais. Quero retomar. Que demais. E aí, você ficou 7 anos, você falou? Fiquei 7 anos lá na organização. Qual que era o principal desafio, assim? O que você... voltando lá para a Bárbara daquela época, qual que era o desafio que você lidava, assim, nos projetos, no que você lidava? O que acontecia, assim, que lhe deixava meio preocupada? Foi uma grande transição de carreira, de alguma forma. Eu trabalhava na indústria química, na indústria petroquímica, eu conhecia muito dos processos, né? Já tinha liderado projetos, já havia liderado pessoas. Quando eu migrei para a Organização de Proibição de Armas Químicas, eu precisei aprender todo um novo sistema, toda uma nova linguagem. A gente faz um curso imersivo de 3 meses quando ingressa, até para entender como esses químicos atuam no corpo. Tá bom. Então, eu precisei entender, estudar o mecanismo do corpo, a mente, né, o sistema nervoso central, como essas armas atuam, né, nas pessoas. Precisei aprender muito mais de química do que eu sabia, uma química muito mais específica. Então, foi um novo desafio, foi reaprender muito de questões técnicas. Eu acho que um grande desafio também é lidar com a multiculturalidade, né? Porque eu passei a trabalhar com pessoas de mais de 80 nações. Então, como que você vai sentar numa mesa? O brasileiro é muito expansivo, ele gosta de falar, gosta de rir, gosta de abraçar. E aí você chega lá e você não pode talvez ser tão expansiva. Então, essa questão, né, mais da diplomacia, né, de como lidar com pessoas, como se portar em diferentes ambientes, acho que foi
algo diferente. Eu já havia trabalhado com pessoas de outros países na Braskem, mas diretamente, né, dessa forma. E eu passei a dar treinamentos também para as pessoas. Então, eu precisei, inclusive, adotar uma postura muito mais diplomática para falar com embaixadores, falar com pessoas de alta autoridade nos países, que era algo que eu não tinha antes na petroquímica. E um outro desafio, não vou mentir, que foi a questão de ser uma brasileira, uma latina, que até então eu não dominava 100% o idioma inglês, eu falava, mas com sotaque e tal. Então, eu senti preconceito em relação a isso. Uma mulher jovem, na época eu tinha 28 anos, quando eu ingressei, e provar que eu era capaz de fazer o trabalho, né, que outras pessoas estavam lá fazendo há muito mais tempo. Então, o preconceito por ser mulher latina pegou um pouquinho. Foi algo que também tive que superar. E no ambiente mais masculino também, Totalmente, porque é um ambiente de desarmamento, né, militar. Então, eu trabalhei com muitos militares, predominância masculina, se eu não me engano, 10% só do quórum é feminino. Tanto é que eu fiz parte depois, ao longo do período que eu estive lá, a gente lançou o Gender Focal Point, que era o grupo para alavancar mulheres ingressando à organização. Que legal. Mas eu acho que foram muitos desafios. Muitos, não, né? mas Sempre só o cultural, só o desafio cultural e de talvez não, né? Alinhado a cultura com o ambiente muito masculino já é um baita desafio. Pra você chegar e, tipo, as pessoas te respeitarem, né? Você pisar nos lugares e, né, trazendo, então, um baita desafio. E até trazendo, assim, uma informação, né? Quando eu ingressei, era a época da guerra da Síria. Ela estava acontecendo, estava emergindo muito forte. E eu ainda não tinha tanto conhecimento de armas químicas. Não tinha tanto expertise militar. E eu precisei eu neguei um convite que foi feito de ir para a Síria. Porque nós éramos convidados a ir para as zonas de guerra, né? Tínhamos um treinamento para isso. Mas eu não me senti preparada. Então, até ter a coragem de dizer, olha... Não estou preparada. Acredito que não irei agregar, né, na equipe estando lá. Então, acabei negando né, uma opção de ir para a Síria. Hoje eu iria. Hoje você iria? Hoje eu iria. Hoje seria completamente outra sim, mas situação. outra mentalidade, né? Outro momento. Não, mas tem isso. Mas, nossa, imagina. Mas é muito linda, assim, a história, né? Eu tenho milhões de histórias, porque aí eu viajei por muitos países, conectei com muitas culturas. Eu digo, foi uma oportunidade única. Não, e 7 anos, né? Foram 7 anos. 7 anos é muita coisa. E até eu vou explicar o porquê de 7 anos, né? Conta. Que às vezes as pessoas não acabou entendem. O projeto, aí, era o que era. É porque como a indústria, o mundo está muito acelerado, né? E a indústria, ela muda rapidamente também, a indústria química. Então, a política da organização é de renovar, né, os profissionais a cada 7 anos para estarem up to date, para estarem atualizados com a informação da indústria, né? Então, tem essa rotatividade até para dar chance para outros profissionais poderem ir e se desenvolver lá dentro. Faz muito sentido. Existem 2 organizações da ONU que têm essa política, que é a de armas químicas e de armas nucleares também funciona dessa forma. Eu acho um sistema maravilhoso, porque traz novas pessoas, dá oportunidade para outras pessoas, mas ao mesmo tempo se perde o conhecimento, né? Porque o conhecimento vai embora, né? Eu atingi o meu platô, né? Eu era mais expert do meu time quando eu saí, e aí eu tive que fazer todo um processo de knowledge transfer, que é a transferência do conhecimento, antes de sair. Caramba, e aí acabou, o que você fez? Continuou na Europa? O que você foi aprontar daí? Então daí bateu aquele período assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu acho que eu estava vivendo o meu Ikigai. Que ano foi isso? 2020. 2020. Mas agora? Recente? Sim, é recente. Então já na minha cabeça eu tenho uma ideia de linha do tempo, mas a audiência vai conhecer. Mas conta aí, o que aconteceu na saída de lá? Eu já vinha de um processo, e agora? O que farei, né? Na época, eu já estava trabalhando com mentorias voluntárias. Eu dava mentorias online na Europa para profissionais que me procurassem e fazia mentorias para empresas na África. Então, ajudava num projeto de uma organização, como voluntária também, a montar a missão, organizar o sistema, a estratégia. E aí eu pensei, gente, vou fazer um trabalho social, vou ir para a África, por exemplo. Pensei, né? E eu disse, não, por que eu vou para a África se o Brasil tem tanto mercado para se trabalhar também?
E aí eu estava super indecisa, aí eu pensei, vou tirar um sabático, fazer aquele momento de reflexão. E aí, nisso veio a pandemia, como conhecemos bem, né? 2020 Total. é o ano da ano mudança. Todo mundo fez alguma coisa diferente, né? É. E aí eu fiquei pensando, e agora? Pandemia, eu não vou poder viajar, o sabático vai ser Poderia viajar, mas um pouco contra as leis, né? Um pouco mais restrito ali, né? E aí, nesse tempo, eu acabei aplicando para algumas posições na Europa, né, em multinacionais. E aí, eu fiz entrevistas, fiz um processo de mais de uma vaga em empresas que eu me identificava. Tá. O meu foco era muito ir para a linha da sustentabilidade, liderança e sustentabilidade, porque eu acredito muito que as empresas precisam se reinventar e precisam se reorganizar nesse quesito. E aí, eu recebi o convite para ir para 2 empresas, né? Eu recebi uma proposta para ficar na Holanda e uma proposta para mudar para a Suíça. Tá. E aí, na época, eu acabei decidindo permanecer na Holanda, porque eu já conhecia o já sistema, lá, conhecia né? o país. E aí, aceitei um cargo de gerência numa multinacional holandesa, a DSM, onde eu iria fazer gestão de pessoas e gestão de toda transição digital, transição de sustentabilidade. Então, iniciei o cargo nessa empresa, então acabei... Ficou o lá. meu sabático foi trabalhar, na verdade. Seu sabático acho que foi nos 21 dias, né? Pelo jeito. 21 dias, de tanto que você trabalha, de tanto que você faz coisa, esse sabático foi aqui. Mas o trabalhar é uma coisa da minha essência, eu amo, né? Total. E tem a ver um pouco com o que você falou do Ikigai, né? Tem. Quando você faz o que você gosta... Quando você sabe que você tá no seu propósito, você faz com mais entrega, com mais energia, né? Muito legal. E aí, acabou lá 2020, ficou nessa empresa. Fui para essa empresa, fiquei 2020, 2021, pandemia acontecendo, como sabemos. A pandemia foi muito dura na Europa, na Holanda. Fechou muita coisa. Impossibilitou, né, de viajar. Às vezes eu queria atravessar a fronteira para a Alemanha. Não podia. E aí, ali, nesse processo, eu me desenvolvi muito como líder. Tá bom. Porque eu fazia gerenciamento, né, de portfólios muito grandes de projetos, então valores muito grandes em euros, projetos de sustentabilidade, projetos de digitalização e pessoas. Aí eu comecei a enxergar, nossa, essa coisa de pessoas era o que batia muito forte. Tá bom. Eu sentava, podia passar horas assim conversando com a minha equipe e depois tinha que trabalhar a parte técnica. Uma curiosidade, liderança é igual em todo lugar? Não. Boa. O que é diferente? A questão da cultura, tanto da cultura empresarial, né, do negócio, e a cultura local tem diferença. Eu já tinha essa mente mais multicultural por estar na ONU, mas acabei gerenciando pessoas no interior da Holanda. Então era uma cultura mais fechada, eram pessoas que não queriam mudar tanto, elas tinham restrições assim. Eu chegava lá, gente, vamos mudar aqui. E aí eles pensavam, o que essa mulher tá falando? Essa mulher quer mudar aqui, né? tô tranquila aqui. Chegava com aquela minha coisa latina, brasileira, né? O meu toque brasileiro nos negócios. Mais despojada, assim, no sentido de união das pessoas e tal. E existiam algumas barreiras. E aí, o que eu entendi até liderando, eu era a única gerente do corpo, eram 8 líderes, né? 4 mulheres, 4 homens. Eu era a única internacional naquele grupo. Bom. E aí eu entendi que eles queriam muito pessoas para quebrar os ciclos, quebrar os padrões de liderança e trazer essa inovação, essa mudança, gerar criatividade. Só que eles não estavam prontos para mim. Eles queriam mudar, mas eles não estavam prontos para mudança. Entendi. Isso foi algo que eu acabei assimilando depois, né? Porque por mais que eu quisesse trazer inovação, tudo tem um limite, né? Você só muda quando você está pronto para mudar. Total, eu acredito muito nisso também. A mudança às vezes está batendo ali na porta e você fica... Ou até às vezes você acha que quer mudar, mas aí a hora que você vê que... Porque a mudança, ela toca numa zona desconfortável, é normal, Total, né? Você vai ter que dar alguns passos, seja profissional ou pessoal, que vai gerar um desconforto. Não é normal, né? Esse desconforto, e nem todo mundo está preparado para ele, né? E a equipe ali também, né, querendo fazer essa transição, mas ainda não estando tão pronta. Eu ia comentar até a questão do idioma, né, porque era uma empresa holandesa, eu precisava falar em holandês, então eu falava em holandês nas reuniões, fazia apresentações, mas chegava momentos, assim, eu me sentia
não incompetente, mas eu não me sentia ao nível dos meus colegas Tá para bom. poder me posicionar. Tá, E aí eu acabava migrando para o inglês. tá bom. E até isso, por ser uma empresa internacional, às vezes eu penso assim, eles querem tanto trazer essa multiculturalidade, mas às vezes não estão tão adequados ainda para isso, né? Entendi. Caramba. Mas foi muito legal, assim, o processo de liderar, Tá, mas internamente o processo não foi legal, não Tá estava bom. legal. tá. Então, assim, às vezes a gente não consegue segregar, né? Se segregar. Eu sempre digo, nós não somos uma pizza. E aí, enquanto tudo estava indo bem no profissional, o interno Não tava legal. estava fechando, assim. Tá, E aí foi que eu comecei a me deparar com algumas questões pessoais, tá bom. né? Até a visão, assim, o propósito, ok, está legal, estou alinhado, estou fazendo algo que eu gosto. Mas será que é o lugar certo? Será que são as pessoas certas? E isso também, eu sentia que eu não conseguia brilhar, mas no sentido de que eu não conseguia alavancar ainda mais a minha equipe. Entendi. E aí vem muito aquela questão, quando você está no lugar errado, Não adianta, né? você não vai brilhar, né? Você precisa estar no lugar certo. Sim, E o brilhar, eu digo, realmente, a equipe, né? sim. Aí foi que eu eu tive alguns momentos de crise, né? Mais crise pessoal. E aí foi que surgiu já um livro, uma dica de livro que eu já vou vamos trazer começar aqui, já a falar conte. que foi um livro que me transformou muito e me ajudou a superar, né, uma crise que eu tive lá, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Quebrando o Hábito. Eu nunca li esse livro. Do Dr. Joe Dispenza. Breaking the Habit of Being Yourself, né? Original. Eu li o original em inglês. E aí, lendo esse livro, eu comecei a ver que muito daquilo que a gente enxerga é o que nós construímos com a nossa mente. Tá bom. E aí eu comecei a pensar, será que eu estou construindo um cenário pessimista no meu do negócio e de onde eu estou? Ou será que é realidade também, né? Tá bom. E aí eu comecei a tentar me entender, comecei a mudar algumas questões. E aí eu fui mudando até o ponto que eu disse, não, eu estou no lugar errado. Tá. E aí você resolveu sair de lá? Resolvi pedir demissão de um cargo super alto, Sim. né, na Europa. Paralelo a isso, eu comecei a sentir muito um chamado de retornar ao Brasil. Tá bom. Pensei, estou dando tanta energia aqui, tanto conhecimento que eu adquiri, e o Brasil? Aí eu, né, acompanhando a situação do Brasil, eu pensei, gente, os profissionais bons brasileiros tendem a sair do país. É um conhecimento que a gente adquire aqui, vai para fora, e eu estava ajudando a alavancar um negócio internacional. Eu pensei, por que eu não posso trazer esse conhecimento para o Brasil, inspirar profissionais aqui, ajudar negócios aqui? Então eu senti muito forte esse chamado. Voltar para casa. Senti. Isso você tinha quanto tempo lá já no total? Eu tava na Europa? 9 anos já. Tá, bastante tempo. 9 anos de Europa. Você vinha pra casa? Eu vinha todos os anos. Tá. Todos os anos eu vinha, visitava família. Tá bom. Eu sou muito família também. Tá. Muita conexão. E eu tenho um irmão, e ele tem 3 filhos, então também tinha essa coisa, os sobrinhos estão crescendo. Tá bom, e a tia tá longe. A tia tá longe. A Dinda, eu sou madrinha dos 3. Que legal. Né? E aí, em 2022, eu decidi voltar ao Brasil. Eu disse, vamos recarregar, reconectar com as origens. Tá bom. E não foi uma decisão nada fácil, né? Abdicar de uma segurança financeira também. Eu já era conhecida na Europa, já tinha um currículo muito bacana lá. Tinha a oportunidade de continuar. Inclusive, quando eu decidi pedir demissão da empresa, eles fizeram uma contraproposta, me ofereceram um outro cargo mais alto. E aí eu disse, a vida está me testando. Boa. Ela quer saber se eu tenho certeza do que eu quero. Se eu quero realmente voltar para o Brasil e mostrar esse potencial do brasileiro para eles mesmos, ou se eu quero ficar aqui tendo a minha estabilidade, né, financeira, de certa forma. E aí, 2022, aí, beleza, tomou a decisão, voltou para casa. O que você visualizou? Não, que país você encontrou diferente, assim? O que você olhou e falou assim, nossa, sei lá, quando eu saí não era assim, agora mudou. Você encontrou alguma diferença, assim? Total. Gritante? Tudo havia mudado. Porque eu havia mudado. Total. Né? Eu havia mudado como pessoa em 10 anos Sim, fora. muita coisa. A minha família havia mudado, as minhas amigas haviam mudado. Até eu me sentir perdida, inicialmente. Né? Você falou, cara, tô muito desconexo aqui da realidade. Total,
Você sente que você não pertence mais. Tá. Assim como eu também não sentia que eu pertencia 100% na Europa. Tá Isso bom. eu já escrevi sobre isso. Eu digo assim, quando você é um estrangeiro, você será sempre um estrangeiro. Acho que até tem um livro que é O Estrangeiro. Tá. Que ele traz essa questão, assim, de quando você viaja, você não pertence àquele lugar, apesar de estar lá. Tá. E aí você volta, você já não pertence mais àquele lugar, porque você já tem outra bagagem por trás. Entendi. Né, que você traz de volta. Tá. E foi um ano um pouco... Isso foi de 22 para 23? 22 para 23. E aí, nesse processo, aí eu tenho a questão do autodesenvolvimento, autoconhecimento, então estudo muito, leio muito, faço práticas, assim, pratico reiki, yoga, que traz muito essa consciência. Tá. E aí eu decidi morar em Gramado quando eu retornei, Sim. né, na Serra. Que lugar bom, né? A Europa do Brasil, né? Muito legal lá. E aí uma noite eu estava sentada meditando, assim, e eu pensei, o que eu poderia fazer de diferente, né? Tá. Era em junho de 2022. Tá. E aí você senta ali no Instagram, abriu o Instagram e apareceu um anúncio de uma viagem que chamava Epic Shots. Tá. De duas pessoas que eu admiro, promovendo uma viagem para o Everest. Tá, que é essa história que chegamos. Que é chegamos. História. E aí eu olhei aquilo ali e disse, cara, que legal. Eu adoro uma aventura, sempre gostei. Viajar com você mesmo? Viajar comigo. O Nepal, na verdade, era uma viagem que eu tinha planejado para fazer em 2020. Tá bom. Antes de eu sair da ONU. E se eu estiver falando demais, você vai... Não, tá excelente, eu tô acompanhando. Era uma viagem que eu queria fazer em 2020 para fazer minha segunda formação de Reiki. Era em abril que eu ia fazer. E aí foi bem na época da pandemia. Tá. E aí eu não fiz Nepal naquele ano. E aí quando veio esse anúncio, 2022, eu disse, é um sinal. A gente acredita nos sinais eu também, que acredito, quer, né? Eu acredito. Tem isso também, né? Às vezes a gente cria umas coisas na cabeça para confirmar o que a gente já quer fazer, né? Talvez era só aquela gotinha que faltava. Sim. E aí eu mandei uma mensagem pro organizador, o Andrei Polessi, que até é o fotógrafo, quem fez a capa e quem escreveu o prefácio também do livro. E aí eu mandei mensagem, aí veio, estamos aqui fechando o grupo, né? Seria uma viagem em outubro daquele mesmo ano, 2022. Tá bom. E aí eu fui dormir com aquela coisa, assim, o coração batendo mais forte. Tá. Até tem uma frase que eu digo que se não tiver dando frio na barriga é porque não tá andando pro lugar certo. Excelente. Né? Tá. E aí deu aquele frio na barriga, eu disse, não vou tomar nenhuma decisão agora. Vou deitar, vou refletir. Quando eu acordar, eu decido, né? Tá. E eu tenho uma prática que toda noite, antes de dormir, eu faço uma conexão, né? Eu faço minhas orações, meus agradecimentos. Tá. E eu peço orientação, né? Do divino aí. Sim. E aí eu pedi a respeito da viagem. No dia seguinte, eu acordei com a certeza que eu deveria ir. Legal. Tá. E aí, você foi pra lá 21 dias. Eu tenho uma curiosidade aqui. Você já foi pensando em escrever um livro? Isso foi um insight lá? Ou você anotou a sua jornada num diário e que depois o diário se transformou em um livro? Como é que foi até chegar no livro? Tipo, o livro ele veio depois ou ele já era uma coisa, você sempre quis ter um livro? Como é que foi isso? Eu sempre gostei muito de escrever. Tá. Quando criança eu não gostava tanto de ler, eu gostava muito de escrever. Sempre adorei, sempre... Eu era oradora da turma, porque eu gostava de escrever. Líder nata, né? Não tem jeito. E aí eu sempre tinha esse desejo, né? Escrevia no Instagram não tanto, mais LinkedIn, gostava de comunicar. Eu tenho milhões de livros escritos, se eu fosse parar pra ver. Tá lá guardadinho. Tá lá guardadinho. Tá. Mas o processo do livro, ele ocorreu durante o período que eu decidi ir ao Nepal, até a ida pro Nepal. Eu sentava às vezes para meditar e eu pedia orientações e me vinha um livro. Escreva, né? Tá. E aí eu ia fui escrevendo. Foram 4 meses, assim, entre quando eu decidi para ir e fazer a viagem. E aí eu tive um insight, na verdade, de que eu não queria levar nada de tecnologia. Eu ia me desconectar completamente do universo. Eu disse assim, vou lá pro ponto mais alto do universo. E aí eu levei um caderno. Tá bom. E eu escrevi todo esse livro à mão. A primeira versão dele foi à mão. Tá. E aí eu decidi que eu escreveria todos os dias. É linda, Tem fotos. Sim. E aí eu decidi que todos os dias eu escreveria o que viesse. Tá bom. Então eu escreveria sobre a viagem, insights, mas também
pensamentos, conversas, né? Porque eu fui com um grupo de pessoas, eu e mais 13, 14 pessoas, então. Tá bom. Vamos fazer o tracking. E aí eu pensei, depois eu vejo o que eu faço com isso. Mas vinha muito essa questão do livro, né? Tá. E aí quando eu voltei com esse caderno ali todo rabiscado, né? Sim. Tinha dias que eu realmente estava exausta depois de caminhar por muito tempo. Mas eu escrevia, dizia, hoje estou exausta. Tá. Mas era Você uma não linha, deixava passar, você todo dia fazia as suas anotações. E a mão, né? Tá. Às vezes lá no frio, não, menos 10. Eu adoro isso. Eu sempre falo pro pessoal da comunidade que tem até um termo, né, chamado escrita terapêutica, né? Sim. Que o ato de você escrever, ele é totalmente diferente do ato de você digitar. Não tem comparação. Ele conecta com o coração também, né? Nossa, porque a mão tem, sim. Até uma dica, assim, para quem gosta de produzir conteúdo, às vezes as pessoas estão sem criatividade, existe uma técnica que é essa escrita criativa, que é você sair para um lugar natureza. Eu até vi que você vai, né, de vez em quando. Eu vou direto no meu lago, tem um lago. Eu moro num condomínio, tem alguns lagos, o condomínio, as casas, elas foram construídas em volta de 6 lagos. Legal. Então tem ali uma área de reserva que não pode mexer e em volta tem as casas. Uhum. E ali virou um bosque. Então eu vou correr lá no bosque, eu vou andar, e lá é um dos momentos meu de criatividade, que eu também vou lá com o meu caderninho, sem celular, sento e fico só esperando. Alguma coisa vai vir na minha cabeça e eu anoto. Mas essa conexão aí, e a escrita livre, é você sentar e dizer, agora eu vou escrever por 20 minutos, por exemplo, escreve o que vier à sua mente, que aí você pode trabalhar essa escrita depois para que algo maravilhoso, surja. Eu adoro pra isso. Para mim, o Nepal foi um pouco isso. Era todo dia, era um processo, né? Era um processo de limpeza mental, na verdade. Uhum. Então, só de você estar ali caminhando em movimento, você não pensa tanto. Mas os pensamentos vêm, aí você processa. E aí eu também escrevia. Quantos dias foi no total? Não foi 21, 21 foi o trajeto, não foi? Não, 21 dias foi o período que eu passei no Nepal, entre a ida e o final. Tá bom. A caminhada em si são 12, 13 dias o percurso. O ideal, inicialmente eram 13 dias o planejado, nós fizemos em 12, o meu grupo, porque por questões climáticas, o início da viagem. Quando você inicia, a capital do Nepal é Katmandu, e aí você inicia o trekking em Lukla, que é a cidade onde tem o aeroporto mais perigoso do mundo. Que medo. É um aeroporto com uma pista super curta, tem muitos acidentes. Como o clima já não estava muito bom, não estava favorável, o grupo decidiu ir de helicóptero até Lukla e aí iniciar a caminhada. Só que no dia que nós iríamos iniciar, só uma parte do grupo, só 5 pessoas conseguiram se deslocar. Entendi. E iniciar a caminhada. Vocês começaram antes. O resto começou um dia depois. Entendi. Então a gente passou um dia no hotel, treinando a nossa paciência. Entendi. Para iniciar a caminhada. Até isso eu falo no livro, né? Que às vezes a gente precisa ter um pouquinho de paciência para que as coisas aconteçam. E tem uma curiosidade agora. Como que foi ficar todos esses dias sem celular, sem eletrônico? Foi bom. Foi bem bom, na verdade. Foi. Tirava fotos, né? Sim, normal, tá. E eu acho que, como eu estava com mais pessoas, fortificou o nosso relacionamento, nosso condicionamento social ali, né? Interagia com as pessoas. E como estávamos todos destinados ao mesmo caminho, ao mesmo objetivo, eu acho que a equipe se uniu muito mais, então interagia. Chegava o final de tarde, depois de um dia cansativo, sentávamos numa mesa, comendo pipoca, conversando, rindo. Que legal. Olhando fotos, contando uns das vidas dos outros. Muito bom. Então, não senti falta, assim. Que legal. A gente só fica assim, preciso mandar um oi pra família, avisar pra saber que tá tudo bem, né? Sim. Bate um pouco a ansiedade no sentido assim, será que tá tudo bem com eles? Porque eu sei que estou bem. Tá. É nesse sentido, assim. E qual foi o dia mais difícil pra você lá? Teve um dia que você fala, nossa, hoje pegou. Eu tava muito preparada, tá? E eu digo também, assim, a preparação move você a qualquer lugar. Onde você quiser chegar, preparado você chega, né? Então, assim, eu sempre cuidei muito da saúde física, sempre fiz esporte. E aí, antes de iniciar, eu comecei a fazer boxe também. Então, foi uma atividade a mais para me dar mais construção, assim, muscular e respiratória. Eu medito sempre, alimentação. Então, eu estava muito forte, muito bem condicionada. Tá bom.
teve alguns dias que as pessoas do grupo não estavam tão fortes, né? Tá. Então, assim, estavam mais cansadas. Tivemos um acidente. Esse dia talvez foi um dia que mais marcou, assim. A gente teve uma pessoa que se acidentou no trajeto. Tá. Ela escorregou e acabou quebrando a perna. Tá. Então, ela teve que sair, teve que voltar. Um helicóptero veio, resgatou ela. Esse dia bateu na emoção, no lado emocional. Tá. O físico... Esse aspecto, pra mim, o físico eu dei conta tranquilamente. Tá. É mais a parte mental, né? Esse foi até o emocional, assim, no sentido, perdemos alguém por questões de um acidente. Entendi. E você sabia que você tinha um trajeto a ser feito ainda, né? Você queria fazer, não ia desistir, né? Sim. E a montanha, ela te traz muito isso, até a montanha, ela te desafia a olhar além, né? Não é só sobre o físico. O físico, muita gente chega. O mental, às vezes, e o emocional, ele pega mais, assim. Então, as pessoas estavam assim, ficou aquele clima, né, no grupo e tal, um pouco mais pesado, pessoas se emocionando e tal. Então, normal. Você tem que estar ali forte. Tá. Olhando agora, eu acho... Que foi isso, né? Não tive nenhum momento. Eu tive um dia que eu tive um pouquinho de dor de cabeça por causa da altitude, mas foi uma vez só. Tá. E fora isso, foi boa. Tanto é que eu já estou planejando, quero levar pessoas para lá. Que legal. Estou com uma procura até grande de pessoas que tem a ver com querem pessoas que leram o livro ou não? Tem também, tem pessoas, agências também me procuraram no sentido de levar executivos a se desafiarem. Nossa, que legal. E eu acho muito legal, porque você precisa se desafiar para então também desafiar sua equipe, né? Total. E de repente é um projeto aí que vai nascer também ao longo desse ano. Eu gostei disso daí, legal, hein? Bora lá. Nossa, eu tenho muito medo, eu sou cagão, Bárbara. Não tem nada, porque abaixo de você só tá o chão. Mas a pessoa quebrou a perna. Aí por exemplo, eu cheguei gente, até vou trazer, né, esclarecimento. Eu fui até o acampamento base. Tá bom. O acampamento base são 5.364 metros. Tá. Tem gente que vai até o topo. Sim. A Karina Oliani, que foi uma das organizadoras do grupo, que escreveu a contracapa do livro, ela foi a primeira mulher brasileira a chegar ao cume 2 vezes. Nossa. Por 2 lados. Tá. Eu até decidi fazer a viagem com ela, eu era do grupo dela, por confiar nela, porque ela já tinha trilhado esse caminho. Ela já sabe, é o papel do mentor, né? O mentor já fez o caminho. Vamos acompanhar. Mas eu digo assim, chegando no acampamento base, eu não me veria indo ao topo. Não é uma necessidade que eu sinto, não é algo que eu gostaria de fazer. Tá bom. Mas aí eu respeito a opinião de cada um. Sim. E aí eu acho que é muito importante a questão do autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe até que limite você quer chegar. Tá. Tem gente que gosta de outros limites, né? Total. Vai lá, seja feliz, explore. Tá. O meu tava bom ali no acampamento base. Muito legal, eu preciso ler, eu tô atrasado, eu sou uma vergonha. Não ele é bem fácil de ler. Eu preciso ler. E aí, aí só falando, eram 13 dias de caminhada, 12 dias e 130 quilômetros. Nossa! Então é uma média de 10 quilômetros por dia. Que não é reto, né? Que não é muito, mas é subida, né? E também tem altimetria. À medida que você vai ganhando altimetria, o seu pulmão vai sentindo mais pressão, o seu corpo, né? Bom. Então, tem todo um ajuste. Então, as pessoas acham, 10 quilômetros fácil. Tá bom. Mas quando você tem altimetria, você precisa respeitar alguns limites de ajuste, né? Do seu corpo também. Então, a gente monitorava a saturação todos os dias, a pressão. Então, tinha todo um controle para ver se a equipe estava bem. Estava bem, tá. E muitas pessoas desistiram porque não estavam bem. Não estavam bem. Só metade do grupo chegou. Tá bom. Nossa. Ao final. Spoiler. Muito bom. Spoiler do livro. Ó, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, gente? Do livro da Bárbara, tá bom? Vai estar aqui na descrição do episódio, seja no YouTube ou no Spotify. Legal. E aí, logo depois, eu acompanhando de perto ali a sua jornada, né? A gente se conectou em 2023, acho. 23, né? Foi o ano que eu fiz a mentoria para mentores. Isso, a gente se conectou lá na turma da mentoria para mentores com o Joel. Isso. E logo depois você decidiu criar o projeto Vida 4.0. Isso. O que é esse projeto? Porque eu sei que tem um podcast, tem mentoria. Conta um pouquinho o que engloba o projeto Vida 4.0. Tá. Então, fazendo primeiro um passinho antes, né? Que foi durante o processo da escrita do livro que eu entendi que eu precisava agregar ainda mais a vida das pessoas. E uma das formas seria através da educação, né? A educação da liderança. Total. Tanto é que tem um capítulo que eu falo muito, esse é o encontro do propósito. Eu acho que eu precisei silenciar as vozes do mundo externo para entender o que o interno estava querendo dizer. Tá.
E aí eu decidi abrir o meu negócio de mentorias, né? Iniciei com mentorias. Eu trabalhava, na época eu estava ajudando uma startup, na verdade, a se desenvolver. Eu era CEO da startup, mas eu entendi também que não era o meu lugar. E aí eu fiz essa mudança, abri o meu negócio e iniciei com mentorias individuais. Tá bom. E aí a questão, né, a gente sempre tem que ter um título para o nosso método, aquela coisa toda. Ai, como você vai unir todo o seu conhecimento, construir um método para que a outra pessoa trilhe, né? Tá. Aí eu nem lembro agora qual foi o primeiro título, tá? Mas eu iniciei com mentorias individuais, tá então bom. comecei a ajudar profissionais nas transições de carreira. Legal. Em 2023. Tá. Que aí foi quando eu fiz a mentoria para mentores do GeoJ. Sim. Pensei, agora eu vou me aprimorar um pouquinho mais como mentora. Comecei uma pós também específica da PUC para isso, que é gestão de liderança, gestão de liderança, carreiras e coaching. Tá. Então, bem específica também, né, nesse ramo. E aí, comecei a fazer as mentorias individuais e estar em ambientes, né, diversificados. E aí, numa outra viagem que eu fiz no ano seguinte, aí eu estava na Itália, na Sardenha, não lembro agora por que razão específica que eu fui, me veio um insight do Vida 4.0. Por quê? Porque eu estava prestes a completar meus 40 anos de idade. Uhum. E aí eu pensei, gente, eu quero chegar nos 40 na melhor saúde que eu posso, na saúde mental, na saúde física, e vivendo aquilo que eu quero viver, vivendo o meu propósito, né? E aí eu atrelei muito a indústria 4.0. Não sei se já ouviram falar. Sim, você conhece. Que é a indústria mais otimizada, né, do mundo. Agora já falamos da indústria 5.0. Tá. Mas aí veio essa ideia, né, a Vida 4.0. E é muito assim, eu acho que aos 40 você também fez a virada, né? Eu fiz a virada. O 40 é o novo 30 também, viu, Bárbara? É o novo 30, mas... Mas vira uma chave. Vira uma chave, até dizem a maturidade, né? Provavelmente vai virar outra aos 50, aos 60, mas é aquela que você olha e diz assim, eu vou seguir o meu caminho, e eu vou ser feliz, vou ajudar mais pessoas. Então, tem algumas viradas e você para de se importar tanto o que falam de você e tal. E aí veio a ideia desse projeto Vida 4.0. Aí eu comecei, então, a escalar, né, as mentorias do individual para mentorias em grupo. Hoje eu estou com um grupo de mulheres que querem fazer transição, que querem se descobrir e que querem alavancar. Tanto na carreira, né, talvez num cargo técnico para um cargo de gestão, mas também muitas que querem empreender. Legal. Então, ajudo elas a fazer essa transição, a entender qual é o Ikigai, né? Qual é o propósito delas, qual é o negócio que vai ser próspero. E aí, como eu tenho essa visão de mundo de mais de 70 países, eu tenho uma visão mais futurista, eu olho para o negócio delas e ajudo a trazer essa orientação de tipo assim, Entendi. Seu negócio vai ser relevante daqui a tanto tempo. Né? Então, trago esse olhar. E aí, vou orientando elas, né? Legal. E tá sendo um processo de aprendizado para mim também. À medida que elas vão evoluindo, eu vou evoluindo. Junto, né? E aí, eu decidi também, esse ano, focar muito em eventos, né? Trazer mais essa coisa, além da mentoria em grupo, ter eventos para alavancar outras profissionais, dar voz às pessoas. E junto a isso, eu construí o podcast Vida 4.0, que aí... é lindo, né? Eu vi outro dia, você me encaminhou um episódio. Nossa, a organização assim, lindo. Mas ele é um podcast itinerante, porque eu gravei um episódio na Holanda, gravei um episódio Mas é a sua cara. Em Porto de Galinhas, onde eu vou... Mas é a sua cara, eu acho que tem a sua essência, né? Tem um pouco da sua essência aí. Então tem que sempre achar um estúdio onde eu vou. Muito legal, muito legal. E o podcast é muito assim, para trazer histórias de mulheres reais, eu tento focar um pouco nessa faixa dos 40, né? Tá bom. Também. E mulheres trazerem as histórias, inspirarem outras mulheres, dividirem conhecimento. Porque a gente vê, assim, quando você escuta outra mulher falando a história dela, aí você pensa, eu já passei por isso, eu estou passando por isso. Se inspirar também. Sim. E aprender. Então, o objetivo desse podcast é trazer entrevistadas. Ele ainda está no início, né? Mas é disseminar cada vez mais aí profissionais para trazerem a sua voz para o mundo. Excelente. Eu sinto. Não, e podcast educar. É muito legal. Você tá gostando? Adoro. Eu brinco que se eu pudesse, eu fazia isso todo dia. Sentaria aqui para gravar, porque é legal. Ao mesmo tempo que o pessoal, às vezes, para quem tá assistindo, né, tá acompanhando e tá aprendendo com a sua história, mas pra gente que senta na cadeira do
do entrevistado, né? Do host, a gente aprende pra caramba, vocês não fazem ideia. Às vezes eu saio daqui com anotações, com coisas que eu falo, nossa, a pessoa fez isso na vida dela. Porque tem um pouco disso, né, Bárbara? Às vezes a pessoa vem aqui, conta a jornada, e do mesmo jeito que eu brinco que o sucesso deixa rastros e os fracassos também. E às vezes a pessoa divide com a gente e com a audiência o que deu certo e o que deu errado. Então a gente aprende pra caramba. Então tá desse lado aqui também, lógico que a gente conduz no bate-papo, mas é um momento de aprendizado absurdo. Acho que o podcast é uma das melhores ferramentas atuais, assim, em termos de educação e conhecimento. Porque quem consome podcast está ali para aprender, né? E aí, nós, como podcasters também, estamos ali para divulgar mais pessoas, divulgar mais histórias. Então, acho que todo mundo ganha. Todo ganha-ganha, o famoso ganha-ganha. É isso aí. Excelente. Excelente, Bárbara. E além, daí falando Vida 4.0, então, tenho as mentorias, aí também entrei mais pro mundo de palestras. Legal. Né? Então, tenho sido chamada para palestrar. Tá. Tenho um projeto que eu quero desenvolver mais no nível social, que é palestras infanto-juvenis, então eu vou nas escolas, eu tenho sido chamada no Rio Grande do Sul, para estimular as crianças, o jovem, né, a querer acreditar em si, né, ser líder, fazer a transformação. Nossa. Então é um projeto mais a nível social. E aí as empresas que estiverem me contratando para palestras, me chamando, estarão contribuindo também, né, a nível social. E treinamentos para empresas também é um foco que eu estou trazendo, né? Questão de liderança, comunicação, autodesenvolvimento. Aí trago toda uma visão aí. Eu vejo, quando você está aqui em São Paulo, seus stories bomba. Você está palestrando em um lugar, evento em outro lugar, não para. Cantamos, né? E veio aqui, ó. Por Estou isso, aqui. ó, curta esse episódio e já compartilha ele com um amigo, com uma amiga, principalmente com a amiga que está na faixa aí de idade que a Bárbara está se propondo a ajudar. Encaminha esse podcast para alguém que pode estar, algum insight aqui pode ajudar, e também, de repente, procurar a Bárbara aí para apoiar na carreira, né? Na transição de carreira, seja querendo ser um líder, se desenvolvendo, se autoconhecendo, né? Excelente. Bem importante. Muito bom. E a Bárbara leitora? Como é que é a Bárbara leitora? Que eu sei que você tá sempre lendo, tá com um livrinho na mão, tá sempre fazendo as suas leituras. Você contou um baita livro já aqui, que era uma pergunta minha. Qual livro que foi super importante na sua jornada? Que você já deixou um spoiler aqui, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse foi o mais importante para você até agora. Na verdade, eu acredito, assim, muitos livros me transformam, né? Nós somos a construção de tudo que a gente lê, né? Vivemos, que lemos, assim. Então, eu me tornei uma leitora mais assídua nos últimos 5 anos, eu diria. Eu sempre lia, mas não com a assiduidade que eu estou lendo hoje, né? Mas começando lá na minha infância, vou trazer aqui um livro, até anotei. Conte. Que eu acho que conecta, Steve Jobs diz, né? Conecte os pontos, assim. Tem coisas que você faz lá atrás. Você nem imagina, né? Que vão fazer sentido depois. Esse discurso dele é maravilhoso, né? E aí teve um livro que eu li na minha adolescência, eu tinha 13, 14 anos, que é A Menina que Roubava Livros, do Marcos Zusak. É da guerra, né? Sim, da guerra, um livro da Segunda Guerra, né? da Segunda Guerra. Teve um filme, né? Acho que foi feito um filme dele também, eu acho, depois. Não recordo. Acho que teve. Mas ele é um semi-ficção, assim, né? Ele remete à época da guerra, de uma menina que foi adotada. Ela e o irmão iam ser adotados por uma outra família. A mãe liberou para os filhos para que eles sobrevivessem. E o irmão faleceu na ida, então só a menina foi. E aí, para preencher o vazio dela, ela roubava livros, ou ela ia na livraria para ler. Então, assim, instigou essa coisa, ela se preenchia através da leitura. E foi um livro que eu li na infância, assim, não sei por que me prendeu muito aquele livro, né? Gostei muito, e aí eu penso, gente, depois eu trabalhei com armas químicas relacionadas às guerras, tudo a ver, né? Daí eu pensei, nossa, que loucura. Então é um livro, assim, que eu lembro, é uma da infância. Mas é legal isso, porque você falando da sua infância, né? Então a leitura, ela já te influenciou desde cedo. Sim. Muitas coisas, assim, livros de literatura não era uma paixão que eu tinha. Eu gostava muito de ciência, né? Eu sou engenheira química também. Não sei se eu já falei. Falou. Falei, tá. Então, eu sempre gostei muito do lado ciência e tal. Mas esse foi um que influenciou. E aí, outros livros, assim, né, que eu... Esse ano, por exemplo, eu li 6 livros, né? Eu tô no sexto agora, tô no sexto. Você deu
Você leu mais que eu já? Eu li um por semana, não sei. Eu entrei numa vibe de leitura. O que você leu esse ano que você gostou bastante? Eu gostei muito dos Segredos da Mente Milionária. Clássico, né? Esse livro aí é o óbvio que... É um tipo de livro que tem que ler todo ano, pra gente não esquecer das coisas. Eu li em 6 horas, assim, sentei e li. Maravilhoso. Eu não havia lido ele ainda. Eu gosto muito do Pai Rico, Pai Pobre. Gosto dos livros dele. Por sinal, também foram livros que me transformaram para essa questão de vou me tornar uma empreendedora, um empresário. Mas Os Segredos da Mente Milionária acho que me pegou muito por questões da minha história, assim, sabe? O que eu venho de família de imigrantes alemães que saíram do nada para construir algo. Então, assim, a questão da escassez, né? Ele traz muito de como a gente fala, não sei se é 15 ou 17 arquivos mentais, ele chama de arquivos mentais, né? Que são nada mais do que as nossas crenças em relação ao dinheiro, né? Eu acho maravilhoso esse livro. Aí eu fiz uma releitura que me trouxe, agora eu tô muito na questão da liderança, né? Liderança e espiritualidade, esse tem sido o grande foco esses últimos 2 anos. É o Monge Executivo, então foi uma releitura que me abriu olhos para novas coisas, então super recomendo para quem não leu. E é muito assim, né? Tão simples, né? É um simples, atemporal, né? Porque é um livro que tá aí faz um tempo já, mas ele é maravilhoso. Muito bom. E daí eu li a continuação também, que é De Volta ao Mosteiro, né? Que seria o segundo livro. Sim. Muito bom também devorei rapidamente. Sensacional, eu adoro esse livro também. E agora eu tô lendo que é Como Se Tornar Sobrenatural, que é do Joe Dispenza, Dr. Joe Dispenza também, mesmo autor, que aí ele traz muito a neurociência, a física quântica. E eu tô apaixonada por isso. Então, assim, eu acho que a leitura é muito assim, à medida que você vai evoluindo em diferentes ramos, diferentes campos, você vai se apaixonando por novas leituras. Sim. E você sabe que tem uma coisa engraçada, Bárbara, o seu episódio acho que vai ser o 32 ou 33. E eu tô para falar para você que acho que 20 ou 25% dos convidados falaram de física quântica, que estão estudando física quântica. Existe um movimento na Terra, né? E aí também ele traz isso nesse livro. Você tende a conectar com pessoas em frequências similares. Total. Então, se você está buscando autoconhecimento, autodesenvolvimento, você vai atrair pessoas que estão nessa vibe, né? Tá na frequência, tal da frequência. Você está quebrando os seus hábitos, está mudando, elevando a frequência. Isso eu trago muito para minhas mentoradas também, né? Que à medida que primeiro você toma uma decisão. Só de tomar uma decisão, você já muda a sua frequência. Total. Então, é aquela história, né? Você decidiu, o universo vai começar a abrir portas para você. E aí, você precisa permanecer nessa frequência, né? Como que permanece? Através dos seus hábitos. Aí, já vou conectar com o livro Hábitos Atômicos. James Clear, muito bom, né? E aí, à medida que você vai evoluindo, você vai elevando cada vez mais a sua frequência. E é por isso que na sua vida, você às vezes desconecta de algumas pessoas. Que é normal. Por quê? Porque a frequência não tá mais conectando. E aí novas pessoas vêm pra sua vida. E daqui a pouco aquelas pessoas voltam, daqui a pouco não voltam. É muito legal isso. Teve um autor que veio aqui também, chamado Léo Apovian. Ele foi sensacional o episódio, inclusive. Ele era atleta olímpico, só que de Olimpíada de Inverno. Que legal. É sensacional, ele representou o Brasil nas Olimpíadas, andou com a tocha olímpica nas Olimpíadas de Inverno e tal, e o Brasil não é um país tropical, né, mas ele estava na Olimpíada de Inverno. E ele indicou um livro de física quântica chamado Enigma Quântico. E eu no meu carrinho lá, eu preciso comprar. E aí ele falou de física quântica, veio uma outra pessoa que falou de física quântica, você fala, eu vou ter que entender essa praia. A frequência, aquilo que você falou. Talvez até os convidados que eu estou trazendo também tá nessa frequência, entendeu? Você tá traindo. Um papo meio nerd aqui, gente, mas aí é muito por aí. Essa frequência, tem muito real isso, né? E assim, o livro, eu sou muito... É quase uma atração, sabe? Você sente a energia do livro que você tem que ler. Já li muitos livros indicados, lógico, mas às vezes você tem, por exemplo, você tem o Rápido e Devagar aqui. Sim. Tô lendo ele, mas às vezes desconecta, às vezes retorna, então você tem que sentir também, tem que sentir. Né? Eu sou muito disso, Bárbara. O que eu faço? Normalmente eu compro, hoje eu, graças a Deus, ganho bastante livro de editoras e autores e tal, ganho bastante, mas eu tenho um arsenal de coisas lá em casa. E às vezes a pessoa pergunta pra mim, Adilson, como é que você faz para escolher suas leituras?
E eu falo que eu tenho uma resposta romântica e uma resposta mais objetiva. A resposta romântica é que eu falo que o livro que me escolhe, na verdade. Eu também falo. Porque às vezes eu tenho um monte. Aí do nada, Bárbara, assim, eu tô passando, parece que o livro olhou pra mim. Ele tá ali no cantinho, ele olhou. Cara, tem, sei lá, 100 livros lá em casa, assim, que eu não li ainda. Tô chutando, tá? Mas, cara, parece que aquele ali tá me olhando. Aí eu passo, olho, aí deixa eu pegar. Aí eu pego, olho, aí eu vou dar uma chance pra ele. Eu tento respeitar muito essa intuição, conexão, assim, sabe? Impressionante. Toda vez que eu leio algo que bateu assim, conecta muito com o meu momento. Mas eu acho que é muito... Esse livro, 21 Dias, ele foi... Eu digo, ele... Não fui só eu que escrevi. Eu tive uma conexão muito forte para escrever. Tá bom. Porque quando eu voltei do Nepal... Eu sentei, digitei todo esse livro e disse, não vou publicar esse livro. É uma história minha, tá tudo certo. Tá. E eu sentava para meditar e vinha muito forte. Tá bom. O livro. E aí eu pensei, gente, tantas pessoas talvez estão passando pelos mesmos questionamentos que eu passei ao longo desse processo do livro. Tá tudo certo eu compartilhar a história. Com quem conectar, né? Para quem fizer sentido, vai conectar. Tá bom. Assim como outros livros, né, que eu já li, talvez não conectam tanto no momento, mas depois você relê e conecta. Sim, total. E aí eu vou trazer um livro aqui que é muito bom para mulher fase 40. Tá. Que é Mulheres que Correm com Lobos. Tá. Da Clarice Pinkola Estes. É uma capa meio vermelha, né? Vermelha, assim, né? Forte. Foi um livro escrito ao longo de 40 anos. Caramba! Porque ela é... Agora não... É psicanalista. Tá. Então ela acumulou histórias ao longo dos anos, através do trabalho dela. Tá bom. E aí são contos também, ela faz uma conexão com contos, mas traz muito essa coisa da mulher selvagem. Tá bom. E aí o que é a mulher selvagem? É quando a mulher aprende a ouvir a própria intuição. Perfeito. E aí a conexão, assim, hoje a gente vive, né, um mundo muito automático, né? Você vive nas suas demandas do dia a dia e você esquece de ouvir a sua... Não é que esquece, ela fica quase oculta. Ela fica guardadinha lá no cantinho, né? E a mulher, ela é diferente do homem, né? No Total. sentido que ela tem uma regeneração constante. Todo mês a mulher se regenera. E ela precisa ouvir essa intuição até para ela estar na essência dela e atuar mais. E esse foi um livro que eu já tinha iniciado a leitura dele e acabei não acabando, assim, eu vi um podcast, mas ele me estimulou muito a fazer a minha quebra de sair da Holanda e retornar ao Brasil. Tá bom. E aí, ano passado, eu sentei para ler ele, eu li, assim, numa sentada. Voraz, arrebentou. Assim, e ele é um livro grosso, né? Ele é grande, eu já vi ele. Mas parecia que todo o livro falava comigo. Então, acho que tem muito disso. Às tem vezes, um momento, né? Se você não conecta, tá tudo certo. Daqui a pouco esse livro não é para você e outro vai ser, né? Total. E você colocou um ponto bem legal, porque na minha comunidade, né, a Mente Sem Transformação, eu tô com quase 100... Tô com 90, acho que 94. Ah, que legal. Pessoas no Clube do Livro, na comunidade, né? 90% é mulher. Olha só. A mulher é muito mais aberta, muito mais evoluída a buscar conhecimento, a pedir ajuda, a falar assim, não, por exemplo, o homem, ele é meio assim. E aí fica até um conselho para você, homem, que deveria estar estudando. Você acha que você consegue tudo, assim, né? E, na verdade, todo mundo precisa de um mentor, de um conselheiro, de alguma coisa. A mulher, ela é muito mais aberta, tipo assim, um clube do livro com foco em habilidades comportamentais, que é o meu clube do livro. Ela vai lá, não, eu quero estudar comunicação. Esse mês a gente está lendo inteligência emocional. Então eu vejo que a mulher, ela é muito mais, assim, evoluída, de perceptiva, assim, mas não, eu vou buscar conhecimento. O homem, ele é mais fechado, né? Ele é mais, tipo, na dele, 90% é mulher. Interessante. Porque eu vejo muitos homens, né, buscando a leitura. Na minha comunidade é 90%, cara, impressionante. É que eu acho que também tem aquela coisa do estigma de que quem buscava terapia antigamente era muito mais a mulher. Total, né? total. A busca do autoconhecimento. A busca do autoconhecimento. E o homem tem um pouco aquele receio, né? Não, apesar de que eu acho que estamos num processo de mudanças. Sim, né? Deveria ser um pouquinho mais, viu, Bárbara? Porque assim, eu vejo assim, poxa, o homem, assim, ele deveria até para quebrar essas amarras, essas crenças, igual você falou, assim, né, de, o homem não chora, o homem não busca ajuda, o homem não faz terapia, o homem isso. Então, às vezes, ele acaba pensando, eu não preciso de um clube do livro, eu me desenvolvo sozinho. E, na verdade, é bobeira você pensar assim, né? Aí eu até vou trazer uma experiência minha, assim, a respeito da mentoria, né? Eu mentoro hoje
95% do meu público é feminino. Tá. Já tive mentorados homens. Muitos homens me procuram, porque eu também, pela minha carreira, né, trabalhei muito no mercado masculino. Mas eu sinto a insegurança do homem de entrar numa mentoria, porque talvez ele sinta que ele não precise disso. Como que alguém vai me orientar a fazer algo, né? Eu já sou... Eu sou capaz. Sou capaz, exatamente. Eu posso fazer sozinho. E a mulher, ela tem mais essa coisa do acolher, ela né, tenta buscar, ela gosta da conexão, até pela questão do maternar, talvez, né? A mulher tem essa coisa, estar em grupos, falar mais, se abrir mais. Sim. E o homem já não. E aí eu sinto, assim, é impressionante. Muitos homens me procuram, mas eu vejo um medo de dar o próximo passo. De dar o passo de querer ser melhor do que já é. Às vezes é o medo até de descobrir que pode ser melhor, né? Ou então pensar, nossa, como que uma mulher vai me orientar? Seria melhor talvez um homem? Mas aí traz um outro olhar para a vida. Né? Total, então, faz todo sentido. E eu amo mentorar homens, eu gosto muito de mentorar homens, gosto muito de mentorar mulheres, né? Eu acho que, para mim, somos seres humanos, então não tem essa distinção. Total. E a pessoa que quer evoluir, ela vai evoluir. Né? Independente dela. Mas ela precisa decidir, dar esse primeiro passo para mudar a sua frequência. Né? Senão não sai do lugar. O primeiro passo e ter essa clareza também, né? De dar o passo correto, de saber né, para onde vai. Boa. Você falou um pouquinho do Hábitos Atômicos. Você curtiu ele? Gostei. Eu gosto também. Ele é um livro prático, estruturado. Eu já tenho hábitos muito estabelecidos, né? Eu acho que é de longa data, assim, a vida inteira praticando esportes. Sim. Mas cada vez eu vejo que eu tenho trabalhado, né? Deixado eles ainda melhores. Tá. E aí eu também vou me desenvolvendo em novos hábitos, né? Novos esportes, novos desafios. Eu tenho uma crença que é igual a gente estava falando sobre crença, né? Cada um tem uma coisa que acredita, né? Eu acredito que o sucesso de qualquer pessoa, ou sucesso ou fracasso, está nos hábitos. É o que eu acredito, é uma crença minha, porque eu vejo que, assim, os hábitos, né, tanto os bons quanto os ruins, eles dizem muito sobre onde a pessoa vai chegar. Então, igual eu falei, é uma crença minha, eu acredito que o segredo está no hábito. Se você pegar, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa, talvez, pesquisar os executivos de sucesso. Você vai ver que os hábitos dessas pessoas de manhã são quase... Tem uma receitinha de bolo ali, sabe? Treinar, meditar e tal. Todos leem. Para começo de conversa, né? Todos leem. Todos têm a cabeça que precisa estar sempre se expandindo. Sim. Isso eu acho muito legal, né? Ontem, inclusive, eu estive num evento aqui em São Paulo. Do BTG, né? Do BTG. E eu assisti a palestra do fundador da Netflix. Tá. Muito legal. E aí ele falou... Você leu o livro dele já? Não li. Maravilhoso. Preciso ler. Maravilhoso. Muito bacana, assim, porque ele trouxe essa questão da mentalidade fixa, né? Sim. Que aí foi quando ele começou a explorar novas possibilidades. Ele até contou a estratégia de como ele chegou na Netflix. Lógico, antes de virar Netflix. Mas foi muito legal que ele fazia um brainstorming com um amigo dele. Todos os dias ele trazia uma ideia inovadora de algo para fazer. Tá. Aí o amigo dizia, olhava, não, essa ideia não tá legal. Aí trouxe uma outra ideia. Não tá legal. E aí a ideia da Netflix iniciou compartilhando até que ele pensou, vamos mandar videocassete, era a época do videocassete, 1998 foi, né? Fitas de videocassete para as casas das pessoas, aluguel temporário, e aí a pessoa retorna. Sim. Aí o amigo dele disse, não, mas videocassete é pesado, você vai pagar super caro para ficar enviando pelo correio e tal. Daí quebrou a ideia. Aí depois vieram os DVDs, né? E aí ele pensou, os discos é mais leve, é mais fácil, vamos mandar por discos para as pessoas. E daí, a partir disso, ele começou a explorar a ideia do streaming, né? Sim, que acabou virando Netflix e tal. No livro, ele conta uma história que tem tudo a ver com isso que você está falando, que ele conta quando ele foi apresentar o projeto para a Blockbuster. Ah, sim. Daí ele viu que era o concorrente dele. Daí ele viu que era o concorrente, mas é engraçado porque depois a Blockbuster quebrou, né? E a Netflix tá aí até hoje, né? Então é muito legal. O livro, ele conta ele aprofunda nisso que você falou de... Ele foi lá, montou uma apresentação para a Blockbuster. A minha ideia é essa, eles recusaram. Ele falou, então eu vou pro streaming. E aí ele falou, então... Deu certo. Demorou certo. Um pouco, né? Como tudo, mas deu muito certo, né? Muito bom. E outra coisa que eu ouvia, né? Que eu super acredito, é a questão do sucesso, né? Se instiga muito hoje em dia. Sucesso e alta performance. Tá. Eu sou um pouco contra. Eu sou a pessoa da performance. Eu tô sempre me desafiando, buscando. Mas a performance, ela não é saudável o tempo todo. Concordo. Porque ela tende a causar alguns danos, né? A gente precisa ter um equilíbrio. Então, assim, até o meu retorno para o Brasil, eu consegui
voltar a equilibrar as coisas, né? Família, relacionamento, tempo para mim, tempo para o trabalho. Isso eu trago também muito para mentoria. E aí o pilar espiritual também, que eu acredito que quando você não tá fazendo aquilo que reverbera dentro de você, que não é o seu caminho, a vida vai ficar te e fica mostrando. Fica um vaziozão, né? Fica um vazio muito, muito grande, né? E aí eu acho que a performance o tempo todo, ela silencia a voz interna, que daí conecta um pouco com o livro da Mulheres que Correm com Lobos, né? Os de física quântica também, que quando você está muito no automático, você perde consciência daquilo que você pode fazer além. Tá bom. E a auto-performance, eu acho que às vezes ela te põe muito nesse lugar automático, Entendi. sabe? Então, eu acho que às vezes é bom, assim, vai lá, faz um projeto, algo de auto-performance. Mas dá uma respirada, né? Dá um tempo. Tenha tempo para relaxar, saia sem nada, vá para a natureza, Entendi. né? Tem esses momentos onde você se conecta com você mesmo, assim. Total. Excelente. Que excelente. o sucesso a qualquer custo, eu acho que não vale a pena. Não, porque depois vai chegar lá e você vai ver que deixou muita coisa no caminho aí, né? Acho que foi o que aconteceu comigo quando eu estava na Holanda. Eu tinha atingido um cargo altíssimo, né? Um cargo muito bom de liderança. E tinha um vazio ali dentro. Então, o que era esse vazio? Estava entregando muito, estava bem, mas ainda tinha aquele vazio, né? Total. Bárbara, o que é óbvio pra você e as pessoas não percebem? Ai, gente. Que pergunta difícil. Essa é a minha pergunta que eu mais gosto. É uma pergunta momento aluno. Que é tipo assim, você fala assim, pô, o pessoal não tá enxergando isso, é tão óbvio pra mim. Nossa, tem tanta coisa. A mais que você acha Mas que... pra mim, algo assim que é muito fácil é a questão de planejamento. Planejar a vida, organização, planejamento, é que eu tenho a minha mente engenheira. Sim. Eu sou uma pessoa, assim, bem engenheira, bem exatas, mas eu sou bem de humanas, né? Tá. Muitos amigos me falam, você tem essa característica tão única. Uhum. Mas pra mim, essa questão de olhar pra algo e conseguir estruturar imediatamente um plano, ver se vai dar certo ou se não vai dar certo, é muito óbvio. Não, e é um negócio faz total sentido. Ano passado, Bárbara, em novembro, eu tava dando uma aula na comunidade e eu perguntei, era novembro, eu perguntei pro pessoal se eles já tinham definido as metas de 2025. Qual que é o seu plano pro ano que vem? Aí o pessoal falou, não defini ainda. Eu falei, não, pode parar, vou fazer uma aula extra de metas, vocês têm que planejar, porque que eu acredito que você falou, Sim. pô, eu vou entrar em 2025 sem saber o que eu quero de 2025? Qual que é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo pessoal? Qual é o meu objetivo profissional? Até pra você dar um norte pra sua vida, porque senão você vai no automático. Mas para mim isso é muito óbvio, mas daí às vezes as questões mais interpessoais ou espiritualidade é um pouco mais, né, eu tenho que colocar mais energia atenção, nisso. Né? Muito mas bom. aí eu ensino muito de planejamento, né, palestra até sobre isso, trago essa questão e aí a outra eu vou me trabalhando. Vai cuidando, boa, muito bom. Até um paralelo, essa semana eu tô fazendo um processo de meditações profundas, né? 7 Caramba. dias, um desafio de meditações, 7 dias, meditações bem profundas. Tá. E aí, numa meditação veio que você precisa fazer aquilo que te incomoda, aquilo que você não é tão bom. Tá. Então, por exemplo, se você não é muito flexível, você precisa fazer um yoga. Se você fala, eu não consigo meditar, eu não consigo sentar e meditar, você precisa sentar e meditar. Entendi. É nesse processo que você vai aprender. Total. Porque se você já é muito flexível, vou fazer yoga, você não vai estar se desafiando, não vai desafiar seu corpo. Mas talvez se você é muito flexível e não consiga correr, se desafiar nessa coisa da performance, então tente correr. Ali vai morar o seu desafio. Total. Então é algo assim, né? Eu sou muito boa no planejamento, mas eu preciso me desafiar em outras áreas Total. também. Né? Porque tem até uma frase, eu não vou lembrar direito como que é mais ou menos no sentido assim, o seu pote de ouro tá na caverna que você tem medo de entrar. Então, tipo assim, a caverna tá lá, escura, você tem medo de entrar, mas o potinho de ouro tá lá te esperando. É que você ainda não deu esse passo, né? Tem um livro, né? Eu não lembro qual que é. Esqueci agora. Mas essa frase ficou muito marcante, assim, porque às vezes a gente quer muita coisa, mas a gente não quebra essas amarras, né? De dar esses passos. Tem um livro agora que eu li, é bem curtinho, O Cavaleiro na Armadura. Acho que é. Eu acho que Capa Laranja. eu acho que eu já vi esse livro. Eu acho que é um...
Cavaleiro na Armadura. É muito bom, ele traz essa questão de... Era um cavaleiro que estava sempre usando uma armadura, ele estava vindo para casa esperando que a guerra acontecesse, sempre vestido, daí a esposa dele, a filha dele não reconheciam mais ele, porque ele estava sempre com aquela armadura. Entendi. Ou seja, você se vestiu de algo que você nem é. E aí você se desconectou de você mesmo. Esse livro é muito bom para autoconhecimento. Excelente. E aí ele faz todo um processo, aí a armadura, ele fica emperrado na armadura. Então ele precisa se desconstruir para se reconhecer e para conseguir sair dessa armadura. Eu acho que eu vivi muito esse processo de saindo voltar de ao lá, Brasil, fazendo a jornada para o Everest. Então eu saí da armadura e agora eu estou entendendo, né, onde é o meu lugar de potência. Aí você entende qual é o seu lugar de potência também. Muito bom, muito bom. Qual que é o seu superpoder, Bárbara? Se você pudesse emprestar para mim um superpoder seu, o que você julga que só a Bárbara tem? Ai, que pergunta difícil. Tá pensando aí. Gente, às vezes é mais fácil os outros nos classificarem do que a gente se classificar. Eu tenho um poder, eu acho que de conexões, assim, eu consigo conectar pessoas do mundo inteiro, de todas as culturas. Eu tinha muito essa característica na Europa. Eu organizava um evento assim rapidinho e vinha muita gente, diferentes países. Então eu tenho esse superpoder de... E daí eu falo com você em uma língua, falo com outra língua. Então assim, essa coisa de conexão. Muito bom. Não sei que palavra a gente poderia usar para isso. Mas acho que é conexão, essa relação interpessoal forte de você... E já faz amigos, assim, já conecta fulano com ciclano, já unir pontes de alguma forma. Muito bom. Nossa, gostei desse termo. Sabe como eu era chamada na época na DSM? É muito isso, não vou trazer. Que eu era the spider in the net. Que eu era a aranha na teia. Ou seja, eu tô ali e eu tô conectando todo mundo dentro da teia. Nossa, muito bom esse termo. Esse muito é o termo. Bom. Muito bom, nossa senhora. Você quer ser um spider in the net aí. Muito bom, muito bom. E é isso que eu trago pra mentoria também, tá? Então, assim... Ontem, por exemplo, eu estive num outro evento à noite, jantar de mulheres fazendo negócios. E aí, como eu tenho essa visão de mundo, eu tenho muito network fora do Brasil. Aí já veio alguém falando, eu quero conversar com você, porque a gente faz negócios com empresas fora. Então, daqui a pouco eu já posso conectar. Excelente, então, nossa. Connecting people. Muito bom, muito bom. Se você estivesse aqui sentada aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar? Pensando mais nesse nicho da leitura. Um escritor, uma escritora, alguém... que você fala assim, eu queria bater um papo, queria entrevistar essa pessoa. Você é host de um podcast, né? Quem que você gostaria de entrevistar desse universo de leitura? Bom, eu sou host de podcast de mulheres, né? Mas eu acho que eu gostaria de entrevistar o Joe Dispenza. Boa. Sentar cara a cara com com a pessoa que me fez mudar minha visão de tantas coisas do mundo, assim. E o que faz pra acontecer isso aí? Vamos fazer um contato com ele. Vou fazer acontecer, pô. Botar na lista. Você falou que fala 5 línguas. Você entrevista ele e fala com tranquilidade. Eu acho que a gente ia ficar viajando. É só você puxar suas teias que você chega lá. Olha aí, Bárbara, queria te agradecer, passou super rápido o tempo aqui. Queria agradecer sua presença. Sei que foi corrido, porque você tá aqui em São Paulo, cheio de evento, encaixou a gravação. Então, agradeço o seu tempo, ter passado esse monte de conteúdo aqui pra gente. Um prazer ter você aqui. E deixa um recado final para quem ficou com a gente até agora. Bom, primeiro, deixa eu agradecer, Adilson, um prazer enorme estar aqui. Admiro muito o teu trabalho, acho super importante, né, disseminar ainda mais a questão da leitura. O Brasil é um dos países que lê ainda pouco, né, 1% da população. Muito pouco. Só que lê, então continue esse trabalho, tenho certeza que vai mudar a vida de muitas pessoas. Assim como você está mudando, né? Quem escreve livros, continue escrevendo livros. Total. É uma ferramenta sensacional. A minha família não era muito de ler, todas as minhas tias leram meu livro, todo mundo, né? Transformou, então parabéns, né, pelo trabalho e obrigada por ter me convidado, estar aqui. Aí eu já vou falar aqui, esse livro aqui é presente. Tá bom. Para você sortear na comunidade. Então, assim... Infelizmente, quem tá aqui e não é da comunidade vai ficar esperando a próxima. Ou entra na comunidade, quem sabe dá tempo. Talvez ganhe o livro. Bárbara. Vou sortear presente. Lá com certeza. Obrigado. E gostaria muito, né, de poder ajudar mais pessoas, transformar mais vidas. Então, se você quiser acompanhar, né, meus canais, é Bárbara Hedler no Instagram.
Bárbara Hedler _. No LinkedIn também estou presente, escrevo artigos um pouco mais científicos, mas trago outras visões também. Canal do YouTube, segue lá, é Bárbara Hedler, mas aí o podcast Vida 4.0. Vou trazer ainda mais conteúdos esse ano. E é isso, eu quero, né, poder ajudar mais. Então, se você também precisar de qualquer ajuda para crescer aí, estou à disposição. Vamos embora. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para o pessoal pegar as suas redes sociais e te conectar lá. E, gente, vou deixar aqui uma frase que eu gosto muito, que é do livro Hábitos Atômicos, né? Encerrar aí com... Esse livro é muito bom, eu indico para todo mundo também, que é sobre a felicidade. Eu não lembro dessa frase, vai. Eu acho muito boa essa frase que o James Clear falou, né? Eu vou olhar pra câmera pra falar. Manda, quero que eu... Não, olha pra câmera, manda um recado pra audiência. Então vamos olhar aí, gente. A felicidade é o espaço entre um desejo sendo realizado e um novo desejo surgindo. Ou seja, tenha desejos, tenha sonhos e construa seus sonhos para que você possa realizar mais sonhos. Só assim você será feliz. Maravilhoso. Bárbara, maravilhoso. Muito legal. Obrigado de novo. E conte comigo. Vou fazer um compromisso público aqui. Preciso ler seu livro. Me cobra depois. Leia um capítulo por dia. São capítulos curtos e 21 dias você vai ter lido. Top. Deixa comigo. Muito bom. Gente, caminha esse episódio para um amigo, uma amiga que possa estar ajudando. A Bárbara está apoiando executivos, empreendedores, empreendedoras principalmente, né? Caminha para frente para essa mensagem chegar mais longe, tá? E episódio novo todas as quartas, às 19 horas, no Spotify e no YouTube. E até a próxima. Tchau, gente.